Tribunal Regional aqui em Goiás, a gente está fazendo todo o processo eleitoral normalmente, seguindo orientação do calendário eleitoral e aguardando aí o Tribunal Superior com novas deliberações. Mas o que tem sido feito aqui, a gente está implementando todo o processo eleitoral normalmente, apesar das dificuldades que temos, né, de trabalho remoto e tudo, mas a gente, assim, o TRE Goiás está dando normal andamento ao processo eleitoral. Presidente, bom fim da Rádio CBN, bom dia. Bom dia. Nesse sentido do que o Samuel falou, o funcionamento do próprio tribunal, o senhor acha que não pode atrasar um pouco o processo, por exemplo, julgamento de recursos e tudo mais, porque o tribunal está funcionando remotamente? O Tribunal Regional Eleitoral, ele já tem uma experiência em processo eletrônico e hoje a gente trabalha quase que 100% com o processo eletrônico. E nós estamos realizando, né, desde que veio esse problema da pandemia do corona, a gente vem realizando sessões por videoconferência e estamos fazendo julgamentos normalmente, com sustentação oral, com as sessões vêm sendo realizadas normalmente. Não teremos problema com relação a julgamento de processos. Na minha ótica, não teremos problema algum. Brasil, sou eu agora? Você. Presidente, boa tarde já, né? Depois de meio-dia. Eu queria saber a sua posição pessoal sobre essa possibilidade de adiamento. O senhor acha que o mais adequado seria ficar para dezembro, ou poderia ficar para o ano que vem, ou o mais adequado agora é pensar em seguir e realizar as eleições em outubro mesmo? Queria saber o que o senhor acha, assim, que é possível, que é viável, que é uma solução, na sua opinião, a melhor solução para essa questão. E eu queria saber também como é que o tribunal está se preparando em relação à questão de desinformação, de informação falsa na campanha eleitoral. Fabiano, a gente trabalha nesse processo eleitoral sobre a orientação do TSE. A minha opinião pessoal, a gente teríamos todas as condições de realizar o processo eleitoral. Tanto é que a gente está dando andamento normal ao calendário eleitoral, seguindo o calendário eleitoral. E assim, realmente a gente vai priorizar, né? E deve ser priorizada a questão da vida humana. A gente está vivendo uma questão de pandemia. A minha posição pessoal, né? A minha posição pessoal é de que o processo eleitoral realiza, porque o TSE criou um grupo de estudos e esse grupo de estudos, criado pelo TSE, concluiu agora, salvo engano, dia 22, que o processo eleitoral é totalmente viável e deve ser realizado conforme o calendário. Agora, a gente está aguardando a posse do ministro Barroso. Ele foi eleito presidente do TSE, deve tomar posse agora no mês de maio, e a gente está aguardando a orientação do ministro Barroso. Agora, é bem complexo, né? Extremamente complexo, a mudança de data dessa eleição, porque tem que fazer alteração no calendário eleitoral, e essa alteração no calendário eleitoral passa por uma reforma constitucional. Então, na atual situação, você fazer uma reforma constitucional no Brasil, fazer uma reforma constitucional por videoconferência, então, assim, é um processo extremamente complicado, porque a data das eleições, ela vem na Constituição, ela é fixada na Constituição. Agora, você tem que fazer uma emenda constitucional, modificar a Constituição para mudar a data das eleições. Isso aí é mais próximo dos eventos principais, que seria lá para agosto,
é que vai haver uma definição, assim, na minha ótica, né? Porque você está perguntando a minha opinião. Na minha ótica, vai haver uma definição mais concreta. E eu já vi diversas entrevistas, né, do ministro Barroso se manifestando contrário à mudança da data. Porque, com certeza, o ministro analisa essa questão de ter que fazer essa reforma constitucional. E sobre as fake news, presidente? A questão das fake news é uma problemática que é bem séria, bem forte, e a gente, através da nossa TI aqui no tribunal, a gente está desenvolvendo, né, ferramentas para tentar, né, coibir ao máximo, e quem for pego fazendo fake news vai receber o devido apelamento. Nós não vamos permitir isso, a gente vai trabalhar no sentido, é um trabalho muito difícil com relação a fake news, mas o Tribunal Regional Eleitoral, sobre a minha administração, nós vamos proibir totalmente isso. Quem for pego fazendo fake news vai ser punido severamente. Presidente, boa tarde. Boa sorte ao senhor aí e ao desembargador Luiz Eduardo nessa tarefa nova aí do TRE. A minha pergunta é a seguinte, desembargador, nós estamos vivendo um momento de polarização muito grande na política brasileira, sobretudo no nível federal, e isso a gente acompanha todo dia, vê todo dia nas redes sociais, né? As pessoas brigam, trocam insultos, se ofendem da forma mais absurda. E a eleição municipal que o senhor vai dirigir, a primeira que o senhor vai dirigir como presidente do TRE, é a eleição que é da cozinha do eleitor, quer dizer, é a eleição municipal, está diretamente ligada à vida dele, àquilo que ele faz, ele discute isso em casa e tal. O senhor tem a expectativa de que a Justiça Eleitoral vai ter problema demais de violência, de briga, de confusão nessa eleição? E o que é que o tribunal vai fazer se isso se concretizar? Bem, violência, briga, você fala entre os candidatos, entre os eleitores? Eleitor, candidato, essa violência que a gente tem acompanhado todos os dias nas redes sociais aí e também na rua, né, por causa dessa polarização. Isso aí, eu penso que é uma questão de segurança pública, né? Essa questão, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral vai pedir, por exemplo, durante o processo eleitoral, se isso acontecer durante o processo eleitoral sobre os dias de eleição, a gente vai pedir o apoio, né, de forças policiais para coibir esse tipo de situação. Realmente existe um momento difícil que estamos passando na política, mas a Justiça Eleitoral, a gente tomando conta do processo eleitoral em si, a gente vai tentar fazer um processo eleitoral o mais limpo que puder, com a maior transparência, né, seriedade. Como sempre, eu presidi os processos eleitorais em que eu fui juiz. Né? Fui juiz em Anápolis, fiscal das propagandas eleitorais, e na época eu agi severamente com relação à boca de urna, né, distribuição e jogar santinho no dia de eleição. Esse tipo de crime nós coibimos violentamente quando eu era juiz eleitoral fiscal das propagandas eleitorais em Anápolis. Se você tiver a oportunidade de recorrer ao passado, eu tenho um histórico que não concordo com isso de jeito nenhum, e a gente vai fazer cumprir as leis. A ideia nossa é essa, fazer cumprir as leis e que as leis sejam aplicadas. Pessoal, alguém ainda tem alguma pergunta? Eu quero perguntar mais uma coisa. Pode ser, Pois Brasil? não. Pois não. Presidente, a gente está nesse momento aí da pandemia do coronavírus e tem os municípios decretaram calamidade que permite dispensa de licitação, uma série de outros procedimentos, e alguns prefeitos se aproveitando da crise. A gente teve casos aí de distribuição de cesta com imagem de prefeito, essas coisas. Como é que o TRE está acompanhando essa questão, orientando candidatos, pré-candidatos, né, nesse momento? Tem alguma ação do TRE nesse sentido?
essa situação é o seguinte, que eu posso te falar, eu estou tomando posse hoje como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Essa situação que você levantou, a gente precisa de denúncias, né? Precisa de pessoas que vejam isso, tornem isso provas, façam denúncias, para que a gente tome as providências, os juízes eleitorais dos respectivos municípios, Ministério Público, tem que ser acionado para que analise essas situações, ver se realmente está ocorrendo algum tipo de conduta criminosa eleitoralmente falando, né? Então, isso que você está reportando, por exemplo, da questão da pandemia, tá levando alguns prefeitos a praticar abuso com os atos, isso aí, para que a gente analise essa questão e tome providência, nós dependemos de denúncia, dependemos que seja formalizada uma denúncia, para que os respectivos juízes eleitorais daquele município tomem as providências, o Ministério Público seja também acionado. Ok. Ok, pessoal? Ok. Ok, pessoal? Obrigado, então. Ok, Brasil, um abraço. Obrigado, gente. Amém. Até a próxima. Obrigado, Brasil. Um abraço. Brasil, uma coisa, você vai disponibilizar esse vídeo depois para a gente?